Então vamos chamar o caba mais macho que tem dentro desse lugar aqui. Ele pode não ser nordestino, mas o caba é macho e se garante. Daniel, palmas para ele. E é interessante, gente, Daniel é uma força da natureza que todo mundo diz, você não vai, e ele vai. Você não consegue, mas eu vou mesmo assim. Porque se eu não conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. Não é assim, Daniel? E o microfone assim. Eu estava conseguindo melhorar aqui, ó. Eu era uma pessoa que eu orava, pedia para Deus para chorar e não conseguia chorar. Agora eu já estou chorando. Eu orava chorando, e lá eu dizia que eu tinha lágrimas de crocodilo, que eu não conseguia chorar. E depois da terapia eu consigo chorar. Falando de Neide, Neide é um chaveirinho para mim, né? Pequenininha. A Neide falava que ela queria viver. E eu já era diferente, eu me sentia morto. A vida toda, estava ali, Socorro, que não deixa de mentir. Eu falei para ela um dia, eu me sinto morto, eu não me sinto vivo. E isso foi durante toda a minha vida, até eu chegar com Socorro. E é interessante que eu achei Socorro no grupo, um dia ela falando de comer abóbora. E foi essa conexão que me conectou com ela. Porque a minha mãe disse que na gravidez dela, quando ela estava grávida, só tinha abóbora para comer. E foi essa palavra dela que me levou até ela. A vida tem coisas que a gente não entende. Eu digo assim, que as dificuldades da vida não é para nos matar, é para nos fortalecer. É para nos ensinar aquilo que a gente não consegue. Que a gente não consegue. E assim, foi estou até me tremendo. Chegou um ponto da minha vida que eu não queria saber de Deus. Eu odiei Deus. Deletei Deus da minha vida e eu detestava alguém falar de Deus para mim. Porque no momento mais difícil da minha vida, a ponto que eu quis tirar a minha própria vida e eu pedi para Deus para me tirar dali, ele não me tirou de lá. Mas não precisava de Deus me tirar de lá. Eu que tinha que me tirar de lá. Porque assim, eu digo para as pessoas que Deus te aceita como você é. Ele só te dá a oportunidade para você mudar. E é você que tem que querer mudar. Porque Ele não mexe no livre-arbítrio, que eu digo para as pessoas que a emoção é o nosso livre-arbítrio e Deus não interfere nela. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, que Deus não interfere no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é as nossas emoções. Então, assim, nós que temos que cuidar dela. E com a terapia, eu cheguei a esse ponto. E assim, durante a minha vida toda, eu não queria viver, porque quando eu era pequeno, tinha uns 2 anos e pouco, não sei se tinha 2 anos, a minha mãe teve um filho, e antes disso, a minha mãe me desmamou aos 10 meses, porque ela achou que estava grávida, e me desmamou aos 10 meses. E depois disso, ela engravidou do meu irmão nasceu e morreu com tétano, que antigamente dizia que era mal de 7 dias. Não sei que bexiga, como diz o nordestino aqui, que as pessoas colocavam uma tesoura embaixo da cama para cortar o umbigo da criança. Já imaginou a cabeça dessas pessoas? Colocando a tesoura lá para ela enferrujar, para adquirir uma infecção que ia matar os bebês. E era isso que acontecia. Muitas crianças morreram de tétano porque os pais cortavam o umbigo da criança com a tesoura enferrujada e matavam as crianças. E isso matou muitas crianças. E essa morte do meu irmão fez com que eu não quisesse viver. Eu queria ter morrido no lugar dele. Eu queria que ele tivesse vivo e eu tivesse morrido. Então isso me trouxe a vida toda uma frustração imensa, uma tristeza imensa, porque eu não queria estar vivo. Eu queria ter morrido no lugar dele. E isso me trouxe 2 episódios de depressão. Peguei arma ainda para me matar, porque eu arrumei uma pessoa que era narcisista e essa pessoa me levou à loucura a ponto de eu pegar uma arma para tentar me matar. E na hora que eu peguei a arma e fui para o mato para tirar a minha vida.
Eu orei e disse: Deus, eu sei que você não vai me responder, porque eu sei que você não me responde mesmo. Mas eu orei, fiz essa oração e estava lá de joelho, com o rosto no pó. E veio uma cachorrinha que a gente tinha e deu uma volta, 360 em volta de mim. Eu levantei e fui para casa. Eu disse: Deus me respondeu. E após isso, eu mergulhei dentro de mim, né? Como eu disse, Ele dá oportunidade para você mudar. Mergulhei dentro de mim e fui estudar. Eu digo: eu não consegui morrer, então o que eu tenho que fazer? Bola para frente. E aí eu comecei a estudar. E comecei a estudar, mergulhei, porque tem um ditado que diz assim, que mente vazia é a oficina do diabo. E eu coloquei a minha mente contra mim. Eu usei a minha mente contra mim. Eu preenchi ela daquilo que eu necessitava. E fui buscar, estudar, até que um dia o Jair vai e me encontra lá, falando que você não precisava. Mas ele, depois que eu fiz o mini curso, ele disse: olha, você vai ter uma pessoa para te ajudar, você vai ter um anjo. E eu entrei na terapia justamente para me curar. E estou me curando, porque aquela pessoa que se sentia morto, hoje quer viver até os 100 anos.